Olá! Para entender um pouco sobre o cenário de violência que acomete o Rio de Janeiro, o Pleno News, em sua série Rio, Paraíso em Guerra, hoje entrevista o Dr. Carlos Oliveira, que é subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Doutor, obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de ter contato com todas as pessoas que assistem a Pleno News. Eu gostaria que o senhor começasse explicando quais são as suas principais atribuições e funções no posto. Bom, eu como subsecretário operacional da Polícia Civil, eu tenho como atribuição principal coordenar, comandar todos os departamentos operacionais da Polícia Civil. Nós temos aqui o Departamento de Polícia da Capital, o Departamento de Polícia do Interior, temos o Departamento de Polícia da Baixada Fluminense, que cobre os 19 municípios da Baixada Fluminense. Nós temos o Departamento de Lavagem de Capitais, temos também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ou seja, todos os departamentos operacionais da polícia, incluindo o Departamento Geral de Proteção e Assistência à Mulher, estão sob o meu comando e coordenação. Entendo. E para a próxima pergunta, eu gostaria de contextualizar que o Rio de Janeiro está enfrentando uma violência contundente que está afetando o dia a dia da população. Recentemente, nós tivemos um tiroteio na Avenida Brasil que deixou 3 mortos e 3 feridos e aterrorizou diversas pessoas que estavam indo para o trabalho. Nesse sentido, como o senhor avalia o panorama da violência do Rio de Janeiro? Bom, esse quadro que nós encontramos do Rio de Janeiro, infelizmente, não é nenhuma novidade. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o problema do narcotráfico como a grande agência reguladora do crime. E todos nós sabemos que o narcotraficante ele é especialmente ultraviolento. Então ele não tem limite na elaboração e na execução das suas atividades criminosas. Eles são beligerantes, eles são expansionistas. Hoje nós temos aqui um narcotráfico fazendo as mesmas atividades criminosas que a milícia, ou seja, extorsionários, se apropriando dos serviços públicos, de concessão de serviço público, tudo aquilo que a milícia fazia, hoje o narcotráfico faz. E eles têm uma política de expansão territorial que, para a execução dessa política, eles se utilizam da tática da violência. E isso aí reflete um quadro de violência em todo o Estado. Aliás, não só em todo o Estado. O crime hoje é um cenário globalizado. E nós temos também as medidas que nós tomamos contra esses elementos. Nós temos um número de prisão muito grande. Nós temos uma integração entre as duas forças policiais estaduais. E nós temos hoje um quadro de letalidade menor de toda a série histórica. Certo. E o senhor está há anos na polícia. Eu gostaria de saber, na sua visão, por que o Rio de Janeiro chegou ao ponto de parecer que estamos em guerra? Porque nós temos aqui utilizados pelos criminosos do Rio de Janeiro, infelizmente, isso foi uma posição de vanguarda do crime aqui no Rio de Janeiro, da utilização de armamento, que é um armamento utilizado em países conflagrados. E volto a falar para você, para poder analisar esse quadro, você tem que ver a gênese do narcotráfico no Rio de Janeiro. Para essa política expansionista, beligerante, eles sempre se utilizaram de armas de fogo. Nos anos 70, eles se utilizavam de revólveres e pistolas, nos anos 80, submetralhadoras, nos anos 90 teve a entrada dos fuzis e devido à extensão territorial do Brasil, isso aí influencia, isso gera uma certa facilitação da entrada desse armamento e com o comércio de entorpecente, eles têm uma arrecadação suficiente para a compra desse armamento. Então esse armamento dá a sensação à população de que nós estamos num ambiente conflagrado. Infelizmente, esse é um fato. Mas as polícias têm feito um trabalho específico em cima da repressão do tráfico de armas, do tráfico de entorpecentes. O número de apreensão dessas armas é muito alto
mas nós precisamos, inclusive, trabalhar o aspecto da fronteira, do contrabando desse armamento pela fronteira, para que essas armas cheguem em menor quantidade e que não possibilitem a utilização delas por essa criminalidade armada e violenta. Compreendo. E o senhor acha que há meios concretos de reverter essa situação que o Rio de Janeiro está passando, ou as autoridades estão mais enxugando gelo no meio dessa situação? Não, enxugando gelo nós não estamos, porque o trabalho da polícia é um trabalho essencial, numa experiência. Se você retirar a polícia da sociedade, nada mais vai restar, porque entre o caos e a tranquilidade, a possibilidade de você exercer a sua vida com relativa comodidade ou com total comodidade, existe a polícia. Se a polícia sair, o trabalho policial deixar de ser feito, certamente a criminalidade vai dominar todos os aspectos das vidas da pessoa. Então nós não estamos enxugando gelo. O problema é que as pessoas costumam interpretar as questões de segurança pública apenas como uma questão de natureza policial. Segurança pública transcende a atividade policial. Nós somos executores de uma política de segurança pública. Quando eu falo em política de segurança pública, eu falo de legislação, eu falo de situação econômica, eu falo de outros aspectos que dão dignidade à vida das pessoas, que precisam ser levados a cabo e serem o suficiente para que as pessoas vivam de forma digna. Porque a polícia aparece, o trabalho policial ele é necessário quando outros aspectos da vida do cidadão, outros aspectos da cidadania não são cumpridos ou são cumpridos de forma falha. A polícia trabalha com o resultado dessas falhas em que o cidadão, a pessoa, fica afeta. Então a polícia trabalha quando as consequências dessas falhas ocorrem. Então essas mudanças têm que vir de cima. Elas têm que vir não só da polícia, elas têm que vir de cima de todos os lugares ou as instituições que afetam a atividade cotidiana das pessoas. São leis e educação, serviço público de saúde, tudo aquilo que transforma, que possibilita a vida das pessoas serem dignas. Se isso falhar, as variáveis que influenciam no crime vão ser preponderantes, a criminalidade vai aumentar e aí a responsabilidade chega até a polícia. Então não é só a polícia que pode modificar esse cenário. Ao contrário, outras instituições, outros mistres da administração pública têm que agir para que essas causas não ocorram e as consequências não aconteçam. E, então, repetindo a pergunta, o senhor acha que o Brasil tem condições de reverter esse cenário de violência? Mas é claro, se você for analisar as pessoas que nós prendemos no nosso dia a dia, você vai observar que muitas delas são reincidentes. São pessoas que são contumazes nas práticas dos mesmos crimes. E acaba a polícia fazendo um retrabalho. Nós temos que ter uma legislação mais dura, nós temos que considerar crimes graves, aqueles elementos que são pegos com fuzis armados, dando tiro na população, em atos essencialmente terroristas. Essas pessoas, no meu entender, elas abrem mão de vários direitos, elas têm que ser tolhidas, excluídas do convívio social. Então, existe uma série de medidas que têm que ser tomadas com contundência para que não vale a pena jovens serem cooptados pelo crime. E o senhor acha que esses atos terroristas, como a gente viu na Avenida Brasil, correm o risco de se tornarem mais frequentes? O risco sempre tem. O risco sempre tem. Nós não podemos ter, volta a falar, nós não podemos ter um elemento que tem, quanto mais na prática de roubo, por exemplo, ficar em média 14 meses preso. Esse elemento que já praticou 40, 50, 60 vezes, tivemos um morto agora recente,
num confronto com um policial semana passada que tinha 185 passagens por roubo. Nós temos que convir que isso é um absurdo. Então, enquanto não tivermos uma legislação que tenha a contundência necessária na repressão dessas condutas, há a possibilidade disso acontecer. E quais são os maiores desafios que a Polícia Civil tem enfrentado nesse contexto aqui no Rio de Janeiro? A Polícia Civil é uma polícia, como todas as outras polícias, que tem que agir de acordo com a lei. Nós temos um quadro hoje em que, no nosso entendimento, nos últimos 20 anos, houve uma verdadeira despenalização do criminoso. O criminoso hoje, ele entende que o quadro hoje para ele é tranquilo, relativamente tranquilo, para ele exercer as atividades criminosas. Esse é um problema muito sério que a Polícia Judiciária enfrenta. Hoje nós temos interpretações, hoje nós temos legislação que toda ela favorece ao criminoso. No nosso entendimento, volto a falar, nós temos que estar no movimento contrário. Hoje o crime é um fenômeno globalizado, as facções criminosas não disputam só espaço no Rio de Janeiro, elas disputam espaço em todo o Brasil. No nosso entendimento, o combate à criminalidade é um combate que infere a soberania nacional, o Estado democrático de direito. Então a Polícia Civil tem que estar com as ferramentas necessárias, com a contundência necessária para fazer frente a esse desafio. E quais são as medidas que a polícia tem adotado para garantir a segurança de moradores de comunidades durante operações policiais? Olha, a Polícia Civil ela tem um trabalho técnico, os nossos policiais são treinados, as nossas operações são extremamente planejadas, nós temos um planejamento que ele se refere a dias antes da operação ser executada. Os nossos equipamentos, todos eles são adquiridos pensando na segurança do policial e na segurança da população, ou seja, todas as medidas necessárias para que as nossas operações sejam feitas, sejam executadas de forma técnica e segura para a população e para o policial, são tomadas de forma que nós não tenhamos danos colaterais. A resposta, o grau de violência que possa vir a acontecer nessas operações não são em decorrência do trabalho policial ou da conduta policial. A violência, o confronto, ele acontece em decorrência da conduta do criminoso. Ele é que recepciona o policial de forma violenta, disparando tiros de forma de forma para ceifar a vida do policial e também sem a menor preocupação, tiros descompromissados com a segurança da população. O senhor disse que a Polícia Civil conta com equipamentos técnicos de qualidade. O senhor acha, mesmo vocês tendo esses equipamentos, o senhor acha que falta uma infraestrutura para ajudar a polícia a cumprir o trabalho? De que tipo? Uma infraestrutura, talvez mais equipamentos, mais tecnologias? Bom, toda a tecnologia necessária para o nosso trabalho, a gente adquire, a gente atualiza, mas é verdade que sempre precisamos dar um upgrade, nós precisamos estar sempre atentos às novidades tecnológicas, mas não só nesse aspecto, também no aspecto de treinamento, nós procuramos assimilar as melhores técnicas, as técnicas mais modernas, não só o treinamento tático, mas também o treinamento operacional, o treinamento estratégico. A nossa área de inteligência sempre procura desenvolver novos conhecimentos e passa todos os dados de inteligência necessária para que nós possamos executar o nosso trabalho. Então, tudo que é necessário para que a gente possa desenvolver as nossas atribuições da forma mais profissional e mais segura possível, nós trabalhamos nesse sentido.
E como a integração da Polícia Civil com outras forças, como por exemplo a Polícia Militar, forças federais, tem funcionado? Na sua visão, quais são os principais avanços e dificuldades nesta cooperação? Como eu lhe falei, o crime hoje ele é globalizado. As facções criminosas estão em disputas por todo o território nacional. Algumas facções criminosas brasileiras estão com conexões já com facções criminosas de outros países. Essa integração ela acontece quase que de forma natural, porque nós temos que ter uma cooperação com outras instituições policiais para que a gente possa identificar outros criminosos em outras entidades, em outros estados da federação, para que a gente possa alcançar criminosos até em outros países e vice-versa. Policiais, instituições policiais de outros estados também nos procuram. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro criminosos que são de outros estados. Então, até de forma natural, em decorrência das nossas atribuições, em decorrência da necessidade de nós alcançarmos um resultado positivo, nós temos que ter integração e interação com outras polícias estaduais, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Penal e até com polícias de outros países. E quais estratégias específicas a subsecretaria tem implementado para reduzir os índices de violência no Rio de Janeiro? Olha, nós trabalhamos de forma integrada. Todos os quadros operacionais da Subsecretaria de Segurança trabalham de forma integrada, trocando dados, interagindo. Não há nenhum aspecto com relação a uma quadrilha, uma organização criminosa, ou com relação a um criminoso específico, em que não há uma consulta a todos os departamentos da Subsecretaria Operacional. Nós também procuramos dados, informações, como eu lhe falei, com outras instituições policiais, ou seja, a Subsecretaria Operacional coordena e faz o planejamento e a execução de todas as nossas operações e investigações, trabalhando de forma coordenada, com interação interna e externa. Então, os nossos resultados têm sido bastante satisfatórios. E antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse o que a população do Rio de Janeiro pode esperar em termos de segurança pública para o futuro. O melhor que a Polícia Civil possa dar, o melhor que a Polícia Militar possa dar, o melhor que a Secretaria de Segurança possa dar, que o governo do Estado possa dar. Os nossos policiais estão dedicados, a polícia está sempre depurando os seus quadros, treinando os seus quadros, mas como eu lhe falei, segurança pública não é uma questão única e exclusiva de polícia. Nós precisamos também de todas aquelas questões que eu lhe falei no início na nossa entrevista, da nossa conversa, que sejam resolvidas, que cooperem para o resultado final. Como eu lhe falei, uma legislação mais contundente, um trabalho em cima da reincidência, uma legislação que alcance, que puna de forma necessária aos criminosos que portam fuzis e disparam contra a população, uma legislação que alcance e puna de forma exemplar narcotraficantes que cooptam os jovens nas comunidades, uma legislação que alcance também aquele criminoso que atua lavando os capitais dessas organizações criminosas, ou seja, que todos os quadros necessários para que a segurança pública seja satisfatória funcionem. Entendo. Muito obrigada, doutor, por essa entrevista. Foi um prazer. Disponho, o prazer foi todo meu. Eu espero que eu tenha esclarecido que foi necessário para a audiência do Pleno News. Com certeza. E vocês acompanhem as demais entrevistas da nossa série Rio Paraíso em Guerra.